Nesse vídeo vamos falar sobre terceira força. O que é terceira força? Sabemos que temos a força física, a força do braço, das pernas, a força mental e terceira força. Não estou falando daquela força da coisa do sobrenatural, força natural, força que nós podemos usar. O fato de você não poder comprovar ou medir, ainda não conseguimos usar conscientemente essa força, você não deve desprezar, porque eu vejo muitas pessoas desprezando, né? Isso não é coisa desse mundo. O milagre existe. Se o milagre existe, significa que existe uma coisa que nós não conseguimos compreender. O fato de eu não conseguir compreender, ver, assimilar com meus sentidos que nós possuímos, o homem possui, desprezar isso, você está perdendo uma grande potencialidade, uma grande ajuda. Eu sou cético, mas eu aprendi a conviver, a não sei dominar conscientemente, utilizar a terceira força. Eu sei que existe e que me ajudou muito já em muitas vezes, muitas circunstâncias da vida, ela me ajuda. O que vem a ser a terceira força? Quem tinha a visão correta do mundo era o Steve Jobs, né? Já falei isso no vídeo anterior, não vou ler todo, mas ele tinha essa coisa de contribuir, acrescentar com alguma coisa ao fluxo contínuo da vida. E exatamente esse é o ponto fundamental. O que é acrescentar alguma coisa ao fluxo contínuo da vida e o que é fluxo contínuo da vida? Fluxo contínuo da vida seria assim uma estrada que não tem fim, tem nem começo nem fim. É como viver, né? Viver é existir. Quando eu existo, eu vou viver. Se eu não existisse, não ia viver. Há um significado para existir, tanto o homem como a empresa. O viver, a vida tem que ter um significado. O viver tem um significado. A vida tem um significado. Quando a vida tem um significado, o trabalho tem um significado. Hoje o dia do trabalho. Trabalho precisa ter um significado, senão você é infeliz. Trabalho tem significado. Você tem que entender que você é vida e que a vida tem um significado. Senão você não consegue. Mais na frente vamos falar sobre esse ponto que é muito importante em termos de carreira profissional e vendas. O trabalho tem significado. Somos mais produtivos e somos felizes. Vivemos melhor por causa disso. Quando a vida tem um significado, quando sentimos que vale a pena viver, quando o trabalho tem um significado, em que circunstâncias, por que sentimos que a vida tem um significado, que sentimos que vale a pena viver? Já contei isso no vídeo anterior. Quando você tem certeza interior que você está construindo um castelo, o teu trabalho, vamos dizer, de um marceneiro cortando essa madeira. Mas se você estiver visando que você está cortando madeira para construir um castelo, tudo passa a ter significado. A vida tem um significado, o trabalho, que é o cortar a madeira, tem um significado. Quando estamos construindo um castelo, ou seja, quando fazemos parte do fluxo contínuo da vida. Se tiver isso, nós sentimos o que é viver. Quando a vida tem um significado. Tem um filme que mostra bem isso, né? Em palavras, um pouco difícil explicar isso, mas o filme chama Ikiru. Esse é um filme antigo, nem sei se acha na internet. O filme falava exatamente sobre viver. Ikiru, que é Ikigai. Ikigai, se traduzindo, seria valer a pena viver. Tem certas palavras que é um pouco difícil traduzir, não tem um equivalente no português. É questão cultural, é a tradução, mas o sentido não é exatamente o mesmo. É o caso do Ikigai. O que é Ikigai? Que é valer a pena viver. Resumindo, fazer bem feito qualquer trabalho. Não importa se é um trabalho que a vida levou a fazer, obrigou a fazer, ou algo que precisa ser feito. Simplesmente sobrou para você e não tem mais ninguém para fazer, você tem que fazer. Você iria dizer, ai, que porcaria, por que eu tenho que fazer isso? Se surgiu alguma coisa para fazer, faça bem feito. Aprenda a fazer bem feito. Isso é Ikigai. Você vai sentir, está fazendo parte de alguma coisa. Sentimos Ikigai, se fizer bem feito, qualquer coisa que tiver que fazer.
Isso muda muito a tua vida. Eu, certa época da minha vida, eu não gostava do que eu estava fazendo. Não sentia o Ikigai. E aí as coisas não andavam. Quando eu mudei a minha postura e querer fazer qualquer coisa bem feito. Tá, não vai sair nenhuma obra-prima, mas eu faço. Né? E aquilo me diz, eu consegui fazer. É como eu já expliquei no vídeo aí, porque eu escrevi o e-book, né? E-book Projeto Prosperidade. É nem mostrar, você tem que sentir vivo, fazer alguma coisa. Você morre de vergonha de fazer, mas você pode fazer, é isso. Quando empenhamos toda a nossa força, dedicamos todo o nosso ser em algo que vale a pena viver, surge em nós uma extraordinária força, uma capacidade que desconhecíamos possuir. Quando eu comecei a escrever, eu não tenho nenhum talento literário de ser um escritor nem nada, mas eu vi que eu conseguia escrever. A terceira força. Qual é a terceira força? Para realizar qualquer coisa na nossa vida, precisamos de realização ou resultado, dependemos da força física, e algumas pessoas conseguem utilizar a força mental. A maioria só consegue ficar na força física. Alguns poucos conseguem usar a força mental. Alguns poucos conseguem utilizar a terceira força. Qual que é a terceira força? Eu chamo de força da vida, pode chamar de força interior. Não gosto de chamar de força do espírito, força espiritual, porque parece que vem de fora, né? Como se fosse um milagre. Não é uma coisa que está fora da gente. Né? Isso é bem comprovado em situações críticas. A pessoa consegue erguer uma pedra, carregar, já contei isso no vídeo anterior. O que essa força da vida faz? Ela potencializa, aumenta a nossa força física, nossa força mental, a nossa capacidade. Faz surgir uma capacidade que a gente desconhecia possuir. Por isso que escrever o e-book era mais para eu provar, não sei qual o termo, mas seria para dizer a mim mesmo que eu tenho essa força da vida, uma força interior. Eu não sei usar essa força da vida livremente, mas eu sei que existe. E se existe, você não pode desprezar. Até porque, matematicamente, logicamente, para realizar qualquer coisa você tem que fazer 100%. Se você só usar a força física, você tem que fazer 100% de força física. Se você dividir entre força física e mental, isso cai para 50 e 50. Fica bem mais fácil. Mas imagina se incorporar a terceira força. Fica 33,3, 33,3 e 33,3. Fica muitíssimo mais fácil. Como o que importa é fazer 100, se isso for 0, aqui for 0 e isso aqui for 100, conseguir realizar. As pessoas vão dizer milagre. Não é milagre, não. É uma fórmula matemática. 3 elementos, 3 fatores. Basta um, dá 100%. A pior é você só usar a tua força física. Só depender de tua força física é um bocado complicado. O Ikigai, quando você tem o Ikigai, faz manifestar essa força. Manifestar não é cair do céu e carregar a pedra. Fazer a tua força física e a tua força mental aumentar, potencializar a tua força. De onde vem essa força? É uma força que está dentro de todo ser humano. O ser humano é como se fosse uma árvore. O homem, você, seria o galho, filho. O galho depende da sustentação do tronco. Sem o tronco não existe o galho. Sem pai e mãe não existe você. Assim como o tronco não existiria se não existisse as raízes. A planta em si, a árvore, depende da raiz. É a raiz que traz o nutriente e faz o galho forte produzir frutos aqui. As raízes, se eu olhar as nossas raízes, sou filho do pai e da mãe, meu pai e minha mãe, tenho pai e mãe, são 4. Na geração do bisavô são 8 pessoas, no trisavô são 16. E se você for descendo, 300 anos atrás,
já tem 1024 descendentes. Dobrando isso, 600 anos atrás, isso multiplica para 1.048.576 raízes. Agora imagina você receber a força de tudo isso. Você, teus pais, teus avós, teus trisavós, né, assim por diante. Isso vai aumentando exponencialmente. Quando chega no mais ou menos na 20ª geração sua, são 1 milhão, né, de pessoas que estão aqui embaixo. Raiz. Uma árvore sem raiz, ou se a raiz não estiver bem fixada, primeiro o ventinho tomba. Você, se você não tiver sustentação, não for sustentado pelas tuas raízes, você tomba no primeiro vendaval. Você é como o galho de uma árvore. Não existe galho forte desligado do tronco. Não existe árvore sem raiz, ou se a raiz for pequena, não vai crescer. Raiz pequena, não tiver fixado, tomba no primeiro vendaval. Primeira complicação, você tomba e não tem força para levantar. O galho é sábio, né? A árvore em si é muito sábio. Protege e nutre a sua raiz. Ensina muito, né? Ela, além de proteger, nutrir a raiz, não fica brigando com o vizinho, cuida da sua vida. De onde vem a força da vida? A força da vida vem dessa ligação sua com teus antepassados. Quanto mais você estiver ligado, mais força da vida você tem. Uma das razões pelas quais os primeiros negócios meus não foram bem é porque eu não estava ligado. Eu já contei isso no vídeo anterior, não vou entrar em detalhe, mas faltava essa ligação. Quando eu restabeleci essa ligação, minha vida pessoal, profissional e empresarial mudou. Se eu sei usar conscientemente essa força, não, mas pelo fato de você não saber usar conscientemente, pelo fato de você não ver, você não pode desprezar isso. Mas seria muito tolo uma pessoa desprezar. Eu já vi muita gente desprezar, né? Isso é crendice. Seja crendice, seja o que for, existe uma força. Não fica falando, né? Se é crendice e despreza. Tenta ser racional. Tenta ver, tenta compreender. Já contei esse relato, mas vou falar de novo sobre essa importância da gratidão aos pioneiros antepassados. A cerveja Asahi era uma cervejaria tradicional do Japão, fundada em 1949. Era uma das primeiras cervejarias. Até 1984, ela era uma das líderes do mercado. Tinha market share de 36%. E em 1984, sua participação no mercado caiu para menos de 10%. Estava no limite crítico, insustentável. E em 1986 assume a presidência seu Kotaro Higuchi. Seu Kotaro Higuchi, em 2 anos, fez a participação da cerveja Asahi voltar para próximo de 30%. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele era amigo do diretor da cervejaria Kirin, concorrente. Concorrente lá não quer dizer inimigo, no Brasil também devia ser assim, né? Concorrente não é teu inimigo. No fundo é bom que tenha concorrente, porque imagina se eu não tivesse concorrer, eu não ia pensar em preocupar em melhorar o produto, o serviço, né? Concorrente não é inimigo. E no caso da cerveja Kirin, quando souberam que seu Higuchi assumiu, e ele pediu uma opinião, uma orientação aos diretores da cerveja Kirin, que ele conhecia. Eles disseram: vocês têm que ter mais gratidão em relação ao fundador da empresa, às pessoas que são tuas raízes, empresa Asahi, desde o fundador, desde os primeiros funcionários que trabalharam arduamente, os primeiros clientes que confirmaram no produto. Você tem que demonstrar essa gratidão, e que devia construir um monumento aos pioneiros. Foi isso que
o senhor Kotaro fez, né, além das medidas administrativas, claro. Mas a força da vida manifesta como força física e força mental, e com uma sabedoria que orienta as nossas ações e os nossos pensamentos. A partir daí as coisas começam a dar tudo certo. Tem coisas que eu não sei explicar, mas faz dar certo. Não sei usar conscientemente, mas eu sei que eu posso contar com essa força. Não desprezo. Milagre existe, né? Eu já vi tantos milagres, eu não sei como é que acontece milagre, mas se milagre existe, não pode simplesmente desprezar dizendo isso é crendice, isso é isso, é aquilo, isso é coisa de religião. Não importa que seja de que for, existe uma força. Aprende, tenta pelo menos entender, tenta pelo menos utilizar.